Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separem as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 637 e minguando até 653 dias, 12 de setembro de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 637, com o título Acima das Estrelas de Deus, parte 33, com o subtítulo Os Magnéticos dos Cosmos, parte 3. Acompanhe tudo que está sendo dito dentro desse blog diário. É muito interessante vocês relacionar isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, ok? Para isso, eu sempre coloco um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. Relaciona esses blogs, né, nas suas consciências, com respeito, com carinho. Eu deixo ele assim, dessa forma, né, como se fosse uma página antes, uma página depois, para que você possa ter praticidade. É só descer na descrição do vídeo, você entenderá se você quer ver um antes ou ver um depois, né? Dependendo do tempo que você estiver relacionando. Se você estiver relacionando no dia exato, por exemplo, este blog vai ser exibido no dia 12 de setembro, então você não vai ter acesso no blog que antecipe a esse, certo? Sempre um blog antes. Mas depois desse dia você vai entender, né, na descrição do vídeo, você pode acessar qualquer blog diário dentro deste canal, você pode acessar qualquer um que você vai ter uma forma de você anteceder o vídeo, ver o vídeo que for reproduzido antes, ou você vai ver o vídeo que for produzido depois. É só vocês relacionar isso como uma página, como se você estivesse lendo um livro realmente, um antes, um depois, um antes e depois. E no dia exato, você vê este blog diário, né, e depois passa para frente, né? Assim a gente entendemos as formas de leitura nos livros, entenda isso. Eu também relaciono, né, dentro da descrição do vídeo, essa abertura desses blog, né, dessa título em específico, Acima das Estrelas de Deus. Eu relacionei esse corpo celeste, eu expliquei que tudo é uma forma de resetar a nossa consciência, tudo é uma forma de nos questionar aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós questionamos, a gente ganha uma nova consciência, uma nova forma de relacionar, sendo isso uma fotorrealidade, um foto neurocientífico da realidade. Você vai ter uma consciência de questionar as coisas dentro da sociedade, questionar o seu relacionamento social. Não é chegar a se questionar e você chegar aí brigando com todo mundo. Ah, não é isso não, não é assim, tá tudo errado, tá tudo errado. Não, é fato de você conscientizar naquilo que é consciência para você, naquilo que é controle para você, né, aquilo que você deve controlar outra pessoa, aquilo que é controle para você, é você ter consciência, começar a questionar na sua consciência. Fala: "Poxa, pode ser assim mesmo, né, tranquilo, eu vou ficar observando mais, vamos ver até onde que isso vai, né, vamos ver o que que vai dar", criando aquela expectativa, né, enquanto isso a sua consciência está aberta, e você está aprendendo várias coisas novas. Você está abrindo a consciência para Deus e Deus está te orientando.
Se não for com essa expressão dessa forma de realização, vai ser com outra forma de realização. Mas você abriu a sua consciência, abriu a porta para que Deus venha e traga a você uma consciência, você vai ter essa consciência. Agora, se você estiver por aí falando mal de todo mundo, questionando o relacionamento de outra pessoa, questionando os seus colegas, você não vai aprender nada, você está bloqueadérrimos, bloqueado emocionalmente, você está se limitando a uma matéria, você está se limitando a um sexo, está se limitando a um dinheiro, enquanto vocês têm várias possibilidades de relacionamento. Você entende que todo questionamento ele começa dentro da nossa consciência? Então, relaciona isso nas suas consciências, os blogs, os 5 blogs, as 5 aberturas desse blog diário, Acima das Estrelas de Deus, eu fiz ela em 5 partes. Relaciona aquela forma, né, aquela forma expressiva que eu expliquei dentro deste blog diário. Entenda a espiritualidade, entenda as possibilidades de você estar se relacionando de várias possibilidades. Não é só com essas informações que eu estou trazendo, é com várias outras coisas. Desde que você esteja ouvindo essa voz e conscientizando essa espiritualidade, essa mensagem de conscientização espiritual, não emocional, você já fica amplo para entender várias outras coisas que já tenha dentro da sociedade. Entenda isso? Relaciona aqueles 5 blogs diários na abertura, Acima das Estrelas de Deus. É muito interessante vocês entender como é que eu estou me comportando, como é que eu estou me procedendo dentro desses blogs diários. Entenda isso. Eu também vou deixar na descrição do vídeo a abertura deste subtítulo, né? Os Magnéticos dos Cosmos. E vou deixar por último a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Muito interessante tudo que fora dito. Acompanhe os blogs antes desse, relaciona isso para que você possa ficar consciente, né, sobre aquilo que possa ser correto, aquilo que possa ser bom para você. É muito bom, sabe, quando você entende o que é bom e a espiritualidade. Quando você entende o que é bom, sendo uma espiritualidade, você fica com várias possibilidades. Agora, se você entendeu o que é matéria, então você fica limitado a esse corpo expressivo. É simplesmente magnetismo dos cosmos, ele usa muito essa nosso corpo, essa matéria, esse nosso corpo expressivo como a centraliza de tudo que você quer atrair, tudo aquilo que você quer relacionar dentro da sociedade. Quando você se limita a uma matéria, você traz essa energia ruim tudo para você. Limita a matéria, você traz energia tudo ruim para você. Se limitou. A sua consciência, que é a sua consciência interior, que é o que pode, que tem, deixa o seu corpo flexionado para você se relacionar de várias formas, de várias possibilidades, ele fica preso dentro de você e você vai relacionar menos, você vai conseguir relacionar seu corpo só, né? O corpo expressivo, você vai relacionar só uma vez. Isso é bom? É, né? Quando é que isso é bom? Às vezes, quer dizer, às vezes você está dentro de um relacionamento conjugal, e você relaciona só o seu corpo expressivo só uma vez, é bom. Né? Sei lá, as pessoas entendem isso, né? Que você relacionando um corpo expressivo uma vez, você ser, né, é, é, leal, né? De você ser fiel à sua esposa, né, de uma certa forma. O que que eu estou falando com essa complexidade? Porque às vezes não tem relacionamento hoje que foi construído com muita complexidade emocionalmente sobre vários contextos que eu estou dizendo de manipulação, certo? Entenda isso. Às vezes é muito interessante vocês entenderem isso. Dentro do relacionamento, vocês podem relacionar esse corpo uma vez, né, esse corpo expressivo uma vez, e você para justificar a sua fidelidade à sua esposa, para sua esposa justificar a fidelidade a você da mesma forma, e isso vai entendendo dessa forma, entende? Então isso, para isso, isso é bom, certo? Aí você vai relacionar isso dentro da sociedade, aí você já vai ganhar uma complexidade. Você entendeu que você entende como é que é o sentido da coisa? É quase igual de você ter esses limites para você formar uma família
Aí você vai para a sociedade, você entende que a sua matéria deve se relacionar só uma vez, então você cai numa expressão cósmica e você ganha liberdade para você relacionar isso de várias formas dentro da sociedade, e não se limitando a uma matéria, a um corpo expressivo, mas assim ganhando várias ideias que já esteja dentro da sociedade e que te deixa livre para você se relacionar de várias possibilidades. Entenda isso. Vamos então fazer a leitura deste contexto e fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é a formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade, né? Vamos lá fazer essas relações em nossas consciências. As formas mais comuns de magnetismo é a relação do sexo. O sexo, ele vai ser uma centraliza de todos as só parando aqui, né, eu estava começando a falar nisso, né, mas eu não sabia que era esse contexto, mas agora nós vamos entender bem sobre isso que eu estava tendo dito. Vamos lá. As formas mais comuns de magnetismo é a relação do sexo. O sexo, ele vai ser uma centraliza de todos os vossos desejos emocionais. As espiritualidades deste sexo vão auxiliar os corpos inconscientes e conscientes. Os corpos inconscientes vão materializar esta espiritualidade do sexo. Este ideal é comum e que dá uma ideia de encarnação desta sexualidade perceptiva que estivera se espelhando sobre a retina desta visão e o que estivera no exterior desses corpos perceptivos, e que nesta causa a sua consciência vai ficar limitado a esta matéria que se movimenta no tempo. Em outra palavra, podemos entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar preso e se limitando à matéria sobre o ato perceptivo e produzindo cortisol e neutralizando a forma racional desta consciência por anomalia e dúvida desta percepção, e manifestando coisas emocionais atrativos, possessivos, de concepções dos exteriores dos corpos, sendo a limitação aparece por falta do domínio e que estivera se espelhando na retina da consciência habitada, manifestando a dependência emocional dos exteriores de corpo a uma falta de controle com o seu próprio corpo emocional e que relaciona mais o prazer momentâneo do que a harmonia deste corpo relativo do tempo e que se torna a dependência de outro corpo relativo, ok? Muito bom, muito explicativo. Aqui nós vamos explicar as várias possibilidades de relacionamento sobre esse nosso corpo expressivo, né? Sobre a sexualidade dele. Entenda isso. Vamos lá. As formas mais comuns é o magnetismo e a relação do sexo. Magnetismo e a relação do sexo, né? Aquilo que você está avistando a outro corpo, essa é o magnetismo e a forma mais comum que as pessoas relacionam dentro da sociedade. O sexo, ele é a centraliza de tudo, né? Planos objetivos, né? Casamento, pode ser uma coisa, igual eu tenho dito, uma coisa boa, né? De você estar relacionando isso, esse corpo uma vez a uma pessoa, a pessoa relacionando o seu corpo a uma vez da mesma forma, né? Entenda isso. As formas mais comuns do magnetismo é a relação do sexo. O sexo, ele vai ser uma centraliza de todos os vossos desejos emocionais. Todos os vossos desejos emocionais. Que você quer entender o que é desejo? Planos objetivos, sexo, marido, filho, coisas, tudo que você queira aí controlar emocionalmente e tal, tudo aquilo que você almeja, né? Casa, carro, qualquer coisa, desejos emocionais, aquilo que eu estou sentindo, que eu quero me realizar, eu vou usar o meu corpo. Pode ser uma coisa boa,
Quando é que pode ser bom? Quando eu sou produtivo, eu quero ter um carro. Não, eu tenho que entender que eu tenho que ser produtivo. Eu tenho que trabalhar pra caramba. Vamos falar com essa minha expressão. Eu tenho que dirigir muito ônibus e carregar muitos passageiros e para mim realizar, para mim comprar um carro, né, para mim juntar um dinheiro, comprar um carro. Beleza, é isso que eu tenho que fazer, produtivo. Então isso é bom, não é então não é só coisa ruim. Eu estou usando o meu corpo emocional, colocando ele para trabalhar, para que ele seja produtivo, para que eu consiga o meu recurso financeiro e para que eu possa, ter uma coisa sobre, né, esse corpo expressivo e estar representando produtividade. Então é bom. Então não é só uma coisa ruim, então é coisa boa também, certo? Entenda isso. As formas mais comuns, vou ler de novo. As formas mais comuns de magnetismo é a relação do sexo. O sexo ele vai ser uma centraliza de todos os vossos desejos emocionais. As espiritualidades deste sexo vão auxiliar os corpos inconscientes e conscientes. Eu falei só inconsciente? Não, conscientes também. Pode olhar aí, Manuel consciente, Manuel consciente, Manuel consciente, que ele usou o corpo dele para ele atrair os diabos, né, as inocências de corpos. Ele sabia que ele ia atrair as pessoas. Ele fez um pacto com os diabos, né, para que no futuro viesse um controle daquilo que era emocionalmente e daquilo que era espiritual, que era a espiritualidade, que era a parte do corpo celeste que nós chamamos de Cristo. Você entende que o Cristo ele está se purificando? Você pode perceber que não é mais aquele Jesus que vocês estão relacionando, esse Jesus seu, aquilo que você está pregando aí, aquilo que vocês entendem daquilo que Deus é, sei lá, qualquer coisa. Mas você vê que Jesus está ganhando uma forma boa, ele está ganhando uma forma, um nome bonito para ele, Éder, esse corpo celeste, o Éder, certo? Ele abriga todo mundo dentro dele, corpo, ele aceita todo mundo. Aí não é uma questão de você se atrair pelo um corpo emocional, pela uma matéria, se limitar a uma matéria. Aqui não, aqui é liberdade, é livre. Esse Jesus aqui já é um Cristo, já é um Cristo purificado, já é um Cristo glorificado, já é um Cristo bom. Entenda que grandeza, que é boniteza. Não, muito bonito. O Senhor é muito grande, né? Entenda isso? Não é esse Jesus seu, não é esse Jesus que vocês estão pregando, não é. Jesus seu aí. Mas aí então, Manuel usou, ele era consciente, ele usou aquele corpo para atrair as outras, ele se limitou àquele corpo, ele se tornou egoísta, ele fez aliança com as inocências, né, e começou a juntar todo mundo ali dentro puxou todo mundo ali, criou um abismo, um buraco negro, qualquer coisa que vocês entendam que está puxando para ele. Então ele foi atraindo ali aquelas inconsciências, tudo ficou ali, ó, para Manuel batendo palma. Ah, Manuel, é Deus, é Deus, é Deus. E só levando conflito, confusão. Entenda isso, certo? A questão é o seguinte: quando você tem uma consciência boa, não importa se é Jesus, se é Manuel. Mas se vocês estão fazendo briga, confusão com isso, então aquilo que você está pregando, naquele nome daquela pessoa que você está pregando, é um Jesus do relacionamento social que você está criando ele, entende? De uma certa forma. Que Emmanuel também usou, né? Usou essa matéria para se limitar, para se ganhar esse governo, para se colocar no lugar de Deus sobre a matéria. Emmanuel fez isso, fez pacto com as inconsciências, né? Sei lá, qualquer coisa aí. Tá tudo na Bíblia significativo. Pega lá a Bíblia, pega a Bíblia lá. Para vocês entenderem isso em parte, você entenda. Ó, é o seguinte, entenda isso, o seguinte. Para vocês entenderem isso em parte, é que ó, nós temos um corpo, 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 corpo. Coloca corpo aqui, Emanuel, certo? Corpo é Emanuel, corpo é Emanuel. Daqui para cá, que você relacionar, você relaciona é o relacionamento social. O relacionamento social é a cabeça do relacionamento social. Ele pode representar cada cabeça em específico, cada entendimento em específico, cada pessoa que se movimenta, cada pessoa que tenha fé nesse corpo que matéria ou não matéria é um corpo celeste ou não um corpo celeste. Entenda que a ideia disso. Entenda como é que funcionam essas coisas. Nós temos um corpo celeste e um corpo simples de entendimento simples. Emanuel, um corpo simples de entendimento simples. Então, as matérias foi atraída, ele atraiu todas as matérias, fez um pacto com as inocências.
fazendo um pacto com as inocentes, todo mundo ficou preso aqui sei lá. E agora estão chegando o juízo. Aí você vai entender que o Cristo, ele é uma percepção do tempo de Deus, né? Que se colocar ele aqui, você vai ver que a percepção do tempo, ele cai direto no relacionamento social. Entenda que aí o Jesus, o Jesus, o Cristo verdadeiro e o Jesus, o Cristo que é da cabeça das inocências que eles criaram, um corpo para a matéria de um corpo simples, e ele falou que ele é Deus, tem que lá. Eu amo muito, sabe, falar, abertamente com vocês, sabe. O Senhor, quando Ele tem essa nudez, né, de purificação, limpeza, honestidade com a humanidade, bonito demais. Eu, olhando assim, sabe, fora da cabeça das inconsciências, fala: "O Senhor é grandioso mesmo. Até um homem você é lindo, até sendo um homem você é lindo". O que que eu quero dizer com isso? É muito Deus é muito incrível, sabe, né, se eu olhar assim, né, esses dias eu estava relacionando eu estava relacionando a minha consciência o seguinte, eu estava olhando para essa matéria e estava dizendo assim: "Nó Deus, você aprendeu a ser um homem, né, aprendeu a ser um homem simples, né, de entendimento simples". O senhor que estava acostumado a movimentar a matéria de tsunami, movimentar um corpo celeste, formar tudo grandioso, agora você teve que se limitar a uma matéria, aprender a ser uma pessoa, aprender a ser um humano, né? Muito bem, o senhor é muito bonito, de qualquer forma. Aí você olha para ser um corpo nu, sem cumplicidade, sem nada, e você vai ver que o homem é essa grandeza, que é essa perfeição que Deus criou. Não é interessante isso? É perfeito, é perfeito. Aí eu não estou vendo mais guerra social, não estou vendo mais nada, não estou vendo as inocências, não estou vendo nada disso não. É uma particularidade, é um relacionamento, é uma intimidade meu e Deus. Agora, se eu for começar a olhar pelas pessoas aí que tá falando besteira, eu vou começar a cair também, eu vou fazer uma com elas. Quer fazer desgraça? Vamos fazer então, né, de uma certa forma, vamos relacionar isso que você está querendo. Aí é bagunça, né, confusão, entenda isso. Então, as conscientes, não é só inconsciente, né, mas as inconscientes usou o sexo, usou a matéria, usou o corpo expressivo. Entenda isso. Vamos lá, para continuar. Vamos lá, falar das inconsciências. Os corpos inconscientes. Os corpos inconscientes vão materializar esta espiritualidade do sexo. O que que é materializar essa espiritualidade do sexo? Eu me limitar a esse corpo expressivo. Eu me limitar a esse corpo expressivo não é ruim, desde que eu tenho consciência, porque quando eu me limito, eu entendo que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, eu tenho um entendimento naquilo que eu sou, naquela minha consciência, e essa minha consciência naquilo que eu sou, então eu fico livre para me relacionar às pessoas de uma forma correta, não me limitando à minha matéria expressiva, mas deixando a minha consciência livre para que eu possa relacionar isso uma vez à sociedade de uma forma espiritual, não emocional. Entenda isso. Quando eu entendo emocional, vou relacionar, vou atrair várias coisas, várias pessoas, né? E vou tentar realizar com todas ao mesmo tempo, né? Eu sei que tem lá muita coisa. Os corpos inconscientes vão materializar esta espiritualidade do sexo. Este ideal é comum, né? E que dá uma ideia de encarnação desta sexualidade, encarnação desta sexualidade, perceptiva que estivera se espelhando sobre a retina desta desta visão e que estivera no exterior deste corpo perceptivo, né? O que que acontece? Existem duas formas da gente entender aqui que é a encarnação. Neste contexto aqui. São várias significação, tá? Tem várias formas de você entender. Quando nós entendemos a encarnação do cosmo, você busca aquilo que é dentro da sociedade, o cosmo expressivo, você busca se manipule e permita ser manipulado. Não existe encarnação de expressão se ela não for única, se ela não for a palavra da vida, se ela não for a palavra da vida, se ela não representar o seu corpo único, de consciência única. Se não for isso, então, aí se você for encarnar, buscar coisas dentro da sociedade, palavras, então isso fica ruim. Entenda? Então, existe várias formas de encarnação. Essa que eu estou dizendo aqui é quando você tem uma espiritualidade, existe essa forma, eu tenho uma espiritualidade.
Eu entendi o meu corpo expressivo, né. Vamos olhar para um espelho e vamos tentar encarnar esse corpo aqui. Eu olhei para o espelho, eu entendi dele, né, olhando para ele: "Nossa, você é bonito, cara, tal, tal, né, eu vou atrair muito sexo com você, sei que tem lá, blá-blá-blá, blá-blá-blá", só para vocês entenderem. Você entende que eu tirei aquela ideia espiritual da minha expressão e coloquei dentro de mim e estou começando a relacionar várias coisas ao mesmo tempo? Eu não falei que eu ia relacionar um sexo, eu falei vários sexos. Então, eu estou encarnando aquela expressão, eu estou dizendo que eu vou ter vários. Então, essa minha percepção que faz eu criar padrões de relacionamento com vários, ela me deixa eu fora ela já não é mais uma coisa que eu estou relacionando uma vez, que eu estou sendo unificado. Então, eu peguei aquela espiritualidade e encarnei. Uma coisa expressiva dentro da sociedade, eu tirei ela do espelho, coloquei ela dentro de mim. É aquela ideia, eu sou o garanhão, sei que tem lá. Aí eu estou me achando dentro da sociedade e tal, aquela coisa toda, certo? Não que as pessoas não tenham que ser simpático, não que ela não tem que ser atrativo, único, sabe, existe muito isso, sabe. Você não deve se deslargar e entender isso, uma coisa não, mas você tem que compreender que se você não tiver consciência, você vai ficar muito perdido, certo. Porque é detalhe, sabe, que vai determinar esses tipos de relacionamento, ok? Entenda isso. Então, entendemos aqui. Então, vamos lá. A encarnação desta sexualidade perceptiva que estivera se espelhando sobre a retina desta visão e o que estivera no interior destes corpos perceptivos, né. Então, além daquilo que eu igual eu estou dizendo, a encarnação, além daquilo que eu estou absorvendo daquela espiritualidade, daquele corpo expressivo meu mesmo, eu posso estar absorvendo isso expressivamente de outros corpos, né, de eu ter desejado alguém, de eu querer possuir alguém, de eu querer relacionar alguém e não fazer isso honestamente, não conquistar nada e tal, qualquer coisa, relaciona tudo de qualquer jeito e tal, tal, tal. Então fica aquela bagunça toda. Então aquela espiritualidade de você encarnar, aquela sexualidade, ela vai ter aquela ideia de que você avista o seu corpo expressivo no espelho e entenda que aquilo é bom, né, e que você relaciona isso de uma forma equivocada a várias pessoas, aí você olhou para a pessoa ali e tal, você já entendeu ali, você já relaciona aquilo de uma forma equivocada também, da mesma forma, você viu um corpo ali, né, e relaciona aquilo de uma forma equivocada. Qual que não seria a forma? Eu entendo que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, a pessoa entende que é um corpo simples, de entendimento simples, vamos deixando as coisas naturalmente, sem você encarnar nada, sabe, sem pegar essas energia ruim dos cosmos aí pra achar que vai não, tudo é relativo ao tempo. Tá dando certo? Tranquilo. Ah, não deu certo não, tranquilo. É isso mesmo, segue o seu caminho, eu sigo o meu. Aí tudo que eu passo a ter possessão demais, aí fica uma coisa muito negada, sabe, entenda isso. E que nesta causa a sua consciência vai ficar limitando a esta matéria que se movimenta no tempo, né, vai ficar se limitando. Eu coloquei limite naquela matéria, né, por exemplo, limite, existe forma, essa expressão limite, ela tem uma complexidade para a gente entender. O que que é limite? Corpo emocional. Corpo emocional aqui, nosso corpo emocional, vamos colocar aqui, nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional, o limite dele é até aqui, certo? Na pele. Daqui para cá você tem liberdade desde que você tenha consciência. Mas daqui para cá você tem a unidade de entender que você é a palavra da vida, né? E tem esse corpo, essa matéria para você se realizar só uma vez, certo? Eu posso ter limite em conhecer que eu sou uma pessoa, um corpo limitado, entendendo isso, que eu sou único de entendimento único, e relacionar várias coisas dentro da sociedade com a liberdade. Entenda isso? Com a liberdade. E várias coisas dentro da sociedade. Depois do nosso corpo, ele estando flexionado e você entendeu naquilo que é limite, então você relaciona isso. Existe aquela ideia também de você entender o espaço de cada corpo, o limite de cada corpo, certo? Se conscientizar naquilo para que você não leve problema para eles de uma certa forma, ok? Entenda isso.
e que nesta causa a sua consciência vai ficar limitando a esta matéria que se movimenta no tempo, né? Em outra palavra, podemos entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar presa, né? E se limitando a matéria sobre o ato perceptivo produzindo cortisol e neutralizando as formas racional desta consciência por anomalia, dúvida desta percepção e dúvida desta percepção. Vamos lá. A sua consciência vai ficar limitando a esta matéria que se movimenta no tempo, né? A sua consciência vai ficar limitando a essa matéria. Em outra palavra, podemos entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar presa, né? O que eu quero que vocês entendam? A diferença entre a consciência do interior e a consciência do exterior. Vou falar isso de novo. A consciência exterior, ela não precisa ser limitada, mas a consciência interior, ela precisa ser limitada para que essa mesma consciência entenda as várias possibilidades de relacionar o seu corpo. Se ele estiver relacionando a matéria diretamente, ele vai ficar limitado e essa consciência presa, ela vai ser impedido de relacionar com várias outras formas de relacionamento, entende? Ou seja, o que eu quero vamos falar isso agora que eu peguei uma expressão aqui que vai dar para você entender. A pessoa é escrava e dependente da matéria, elas são limitadas, é uma limitação negativa, é que ela deixa de realizar com outras coisas para se realizar com a sua própria matéria, para se realizar com a sua própria matéria. Vamos fazer um exemplo para você ver, uma pessoa drogada, dependente químico, ele está limitado àquelas formas de realização, ele só vai ter aquilo para ele realizar. Então ele está limitado, a matéria dele está limitando, a matéria dele está prendendo ele a se realizar com várias outras coisas. Aí você chega para a pessoa e fala assim: vamos jogar uma bola, tal. Não, eu vou ali fumar uma droga, cara, estou na fissura danada, tal, tal. Você entende que a matéria dele, a dependência que ele fez sobre esses atos emocionais deixou ele limitado, a consciência dele está presa, ele não tem mais ideia de relacionar. Ou seja, existe possibilidade de eu entender que eu sou um corpo simples e não ser limitado, e existe possibilidade de eu entender que eu sou um corpo que estou materializando uma consciência sobre os meus atos emocionais nessa matéria. Então, esses atos emocionais, ela vai prender minha consciência e vai me impedir de eu me realizar com várias outras coisas. Então, eu vou ficar limitado. Você entendeu a complexidade dessa ideia da matéria? A matéria limitada emocionalmente, ela é ruim, certo? É aquilo que eu torno dependente. Mas a matéria limitado espiritualmente é aquilo que eu entendo que eu sou, um corpo simples de entendimento simples. E esse entendimento que eu sou um corpo simples de entendimento simples vai gerar várias possibilidades de relacionamento fora. Isso mesmo, entende? Eu estou satisfeito que eu falei, nossa, eu tenho que expressar isso, não? Mas aí, entenda isso, é exatamente isso, entenda isso. Podendo entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar preso, né? E se limitando a matéria sobre uma percepção produzindo cortisol. Produzindo cortisol. Sabe quando as pessoas é livre, sabe? Tem uma consciência livre, pode relacionar com várias coisas. Então ela fica frustrada. Deixa eu ver uma possibilidade aqui. O que as pessoas hoje, o que mais produz cortisol na consciência das pessoas? O que mais ela. Sim, entendi. Olha, eu tenho o meu trabalho, né, de carregar passageiro, né. Vários meus colegas, eles têm um conceito sobre aquilo que é bom. E muitas das vezes eles planejam as rotinas deles sobre aquelas possibilidades de ser uma coisa boa. O que que seria bom para ele? Carregar menos passageiro, andar de vazio para baixo para cima, sei lá, várias coisas, né.
cada um com o seu espírito de criação. Eu não sou, né, diferente, eu também tenho meu espírito de criação, certo? Eu também entro em crise, eu crio o meu relacionamento social, quero que vocês entendam isso, mas isso é um assunto para uma outra etapa com mais clareza, né? Que a gente possa falar isso no finalzinho, né? 70 vezes 7, né? Para a gente compreender isso de uma outra forma. Mas aqui é só a gente buscar em conhecer o que nós já tem dentro da sociedade. Ou seja, quando é que você olha para uma pessoa cheio de criando várias coisas emocionais, né, se limitando a uma emoção, aquilo que ele acredita ser correto, aquilo que ele acredita ser bom para ele, não carregar passageiro, né, dele estar janelando ponto, fazendo várias outras coisas e tal, muitas outras coisas, né? Aí, então ele não calcula o prejuízo, ele calcula só o benefício. É facinho você vencer esses tipos de pessoas. E eles acham que é esperto, né? O que que acontece? O cortisol, ele vai ser produzido pela improdutividade daquilo que ele poderia, relacionar aquela ideia que ele criou emocionalmente. Então, quando eles não atingem aquela ideia que já é fora do padrão, já é fora do normal, então eles próprios eles começam a entrar em crise. Então é facinho você vê um monte de motorista doente tomando um remédio e tal, porque eles não calculam os prejuízos, eles calculam só o benefício. Vai para trabalho, só calcula o benefício. Não existe isso não. Se você não qualquer coisa que você faça na vida, se você não calcular os prejuízos, você sempre vai ser manipulado e vai manipular o outro emocionalmente, vai se colocar dependência do outro sempre, certo? Entenda isso. Então, quer dizer, muitos desses acham que, né, não é só, estou dando um exemplo aqui, isso, porque eu relaciono isso, mas isso é toda a sociedade? Pode olhar aí, tudo dentro da sociedade, entenda isso. Em outra palavra, podemos entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar presa e se limitando à matéria sobre o ato perceptivo, produzindo cortisol, né? E neutralizando a forma racional desta consciência por anomalia e dúvida desta percepção. Não é lindo isso? Não é interessante? Só para bater com tudo aquilo que eu falei, né? Se vocês tinham dúvida, agora já não tem mais dúvida. Entenda, se vocês não calcular os prejuízos, você jamais vai conseguir ser uma pessoa honesta com o seu relacionamento social. Você não calcula o benefício, você calcula o prejuízo, porque os benefícios ele vem gradativamente. Entenda isso. Qualquer coisa que você vai relacionar, calcule o prejuízo e você não vai ficar muito desonroso, desrespeitoso com os seus, com os seus relacionamentos sociais. E manifestando coisa emocionalmente, atrativo, possessivo, de concepções dos exteriores de corpos, né? Sendo limitação aparece por falta de domínio, né? Domínio próprio, né? Vamos dizer isso. E que se estiver se espelhando na retina da consciência habitada, né? Aquilo que você não domina a sua matéria, aquilo que você não tem percepção que ela é única, que ela tem essa ideia de se relacionar uma vez só, né? Entenda isso. E que se essa ideia for emocional, você começa a relacionar confusão ao exterior do corpo, querendo se aparecer essa matéria. Ah, eu sou Deus, olha aqui a minha emoção, eu sou isso, eu desejo isso, eu quero aquilo, tal, tal, blá, blá. Não, nada de espiritualidade. Eu gosto muito da ideia, espiritualidade pura, limpa, não tem emoção, não tem nada, não tem emoção, não tem nada. Mas qualquer hora que você relaciona esse corpo único, mesmo sendo um único, e emocionalmente ele vem negadaço, porque você quer conquistar muitas pessoas, atrair muito sexo, atrair muito dinheiro, e falsidade, matéria não é, não, emoção do corpo, né? Sei lá, entenda isso, ganha muita complexidade. Você entende como que isso fica negado? É único, tem uma forma única de relacionar de uma forma positiva e tem uma forma única de relacionar de uma forma negativa. A forma única de relacionar que seja negativa é quando você ativa o seu corpo emocional e quer atrair todo mundo para você, planos objetivos. Não calcula os prejuízos para relacionar as pessoas, só calcula os benefícios, é aquilo que eu quero. Hoje eu estava pensando comigo, o dia que é, né, as pessoas chegar perto, né, hoje, não, tem
né, dia que a pessoa chega perto de você hoje, com essa sociedade, certo? Chega perto de você e fazer alguma coisa para você, assim, sabe, espontaneamente, sem querer nada de troca, aí eu fico falando assim, aí eu vou ficar o que que acontece? Eu vou ficar muito admirado, eu fico muito admirado quando eu vejo pessoas assim, vamos falar isso, com essas possibilidades, certo? Quando uma pessoa chegar perto de você e fazer alguma coisa boa para você espontaneamente, você viu, né, que assim, nossa, ela fez uma coisa boa espontaneamente, eu vou ficar admirado, sem interesse, sem nada. Eu falei assim: "Esse é o filho de Deus, está conectado com Deus, está protegido". Eu sendo um demônio, né, e eu não consigo alcançar ele, porque, né, porque eu vou estar num patamar diferente dele, né, porque ele vai estar sendo protegido pelo grandioso Deus, né, sei que lá. Ou seja, se você faz uma coisa boa, você é protegido por Deus, se você não faz uma coisa boa, você deixa a legalidade, as pessoas vêm, né, assim como o diabo vem ceiar com os inimigos, né, para manter uma união, né, assim também aquelas pessoas que têm uma ceia boa com o próprio Deus, que está se dividindo umas coisas da grandeza, daquilo que nós podemos entender que é a união correta, união, bem dizer, não é aquela união que as pessoas queiram manipular, não é uma ceia de atos emocionais, aí é uma coisa boa, livre, liberdade mesmo, sabe? Amizade, tudo isso. Manifestando a dependência emocional dos exteriores de corpos, né. Vamos ler tudo aqui de cima aqui para a gente fechar isso aqui. Em outra palavra, podemos entender que a consciência que orienta esta matéria vai ficar preso e se limitando à matéria sobre o ato perceptivo e produzindo cortisol e neutralizando a forma racional desta consciência por anomalia e dúvida desta percepção, e manifestando coisas emocionais e atrativa possessiva de concepções dos exteriores dos corpos, sendo a limitação aparece por falta de domínio e que estivera se espelhando na retina da consciência habitada, manifestando dependência emocional dos exteriores dos corpos e uma falta de controle com o seu próprio corpo emocional. Veja essas duas expressões, manifestando dependência emocional dos exteriores de corpos. Quando você manifesta dependência emocional para os exteriores de corpo, você fica limitado, né? Porque você está deixando de entender que você é um corpo produtivo e que possa se realizar uma vez, você está dependendo de sua mãe, de seu pai, papapá, papá, então você vai entender que você não tem produtividade e que você vai ficar muito negado. Manifestando dependências emocionais dos exteriores de corpo e uma falta de controle com o seu próprio corpo emocional. Quem é que controla o seu corpo emocional? A consciência interior, ok? E que relaciona mais o prazer momentâneo do que a harmonia deste corpo relativo do tempo e que se torna a dependência de outro corpo relativo. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Obrigado pela força, a força é sua. Só se faça isso se você estiver se sentindo realizado, se você estiver sendo livre, certo? Se você sentir que é uma união consciente, né? Que você é um corpo unido por um corpo celeste e que você faz parte dessa grandeza que Deus criou, né? Para que nós podamos habitar de uma forma unida, de uma forma relativa, né? Que a gente possa compreender as pessoas de uma forma boa, né? Sem gerar contradição sobre os nossos desejos emocionais e entender isso. Só se inscreva se você estiver compreendendo tudo que está sendo dito, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.